Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e poliméticos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje o tema será liberdade religiosa e laicidade do Estado. Direitos e desafios em uma sociedade plural. A liberdade religiosa é um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade democrática, garantindo a todos o direito de escolher, praticar ou não aderir a uma crença. Paralelamente, a laicidade do Estado assegura a imparcialidade e a separação entre instituições públicas e religiosas, promovendo a igualdade e respeito às diversidades. No entanto, em um mundo cada vez mais plural, como equilibrar esses princípios diante de tensões sociais, políticas e culturais? Para abordar esse tema tão relevante, temos a honra de receber aqui no Cá Entre Nós o Dr. Renato Câmara Nigro, juiz federal do TRF3 e membro do Centro de Inteligência da Justiça Federal de São Paulo. Ele é especialista em processo civil e mestre em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O Dr. Renato também integra o Comitê Nacional Pop Rua Jude, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Ele foi coordenador da elaboração da minuta da resolução número 440/22, que institui a Política Nacional de Promoção à Liberdade Religiosa e Combate à Intolerância no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Sua experiência e atuação tornam essa conversa uma oportunidade única para esclarecer os meandros da liberdade religiosa e a laicidade do Estado em nosso contexto atual. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, Dr. Renato Câmara Nigro. Olá, Nelson, a todos que nos assistem, um bom dia, obrigado aí pelo convite, uma alegria e honra estar aqui com você nesse espaço, nesse canal tão bacana que eu curto. Então é um prazer estar aqui para falar desse tema tão polêmico, né? Polêmico e atual, né? A gente é muito importante, estava ansiosos aí para a sua vinda e nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema tão interessante. Doutor Renato, vamos começar o nosso bate-papo aqui e eu gostaria de saber, para a gente entender melhor tudo isso, que o senhor definisse para a gente o que é a liberdade religiosa e como ela se relaciona com os direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Sim, é importante começar por aí. Então, tem as definições legais, por exemplo, que a nossa Constituição Federal traz, e aí isso acaba sendo pormenorizado também aí pela doutrina, etc. Mas a liberdade religiosa é a liberdade plena que todos os cidadãos brasileiros têm de gozar, né, exercer a sua religião da forma que bem quiser. Então, isso vai ter desdobramentos vários, né? Então, por exemplo, tem uma declaração da ONU de 81, que é a Declaração sobre Eliminação das Formas de Intolerância, que ela acaba sendo bastante usada, assim, porque ela traz vários conceitos que estão dentro da liberdade religiosa. Então, além, por exemplo, de praticar o meu culto, da liberdade que eu tenho de praticar meu culto, celebrar reuniões, etc., eu posso também, dentro da liberdade religiosa, eu tenho a liberdade de fundar uma instituição religiosa,
de fazer materiais, confeccionar materiais necessários para divulgar a doutrina dessa igreja, dessa religião. Eu posso escrever opiniões sobre as questões religiosas. Eu posso ensinar religião, né, proselitismo religioso, tipo de uma catequese, está dentro da liberdade religiosa. Eu posso solicitar, enquanto igreja, né, solicitar, enquanto religião, solicitar contribuições voluntárias financeiras. Eu posso eleger pessoas dirigentes, posso ter o direito de observar dias de descanso na semana, né, que é uma questão jurídica, que até foi julgada agora há pouco tempo pelo Supremo. Então, eu teria até uma liberdade maior de expressão dentro da liberdade religiosa, no sentido de que eu posso comparar a minha religião com a dos outros e, de uma certa forma, até não seria muito ético, desejado, né? Mas posso até falar mal, digamos assim, da religião dos outros, contanto que não entre no discurso de ódio, né? Então, a liberdade religiosa ela é bem ampla, pelo menos na teoria, né? Ela é bem ampla, e então qualquer pessoa que estiver baseado nisso vai ter todas essas liberdades, inclusive quem não é religioso, viu, Nelson? Mesmo os ateus e agnósticos também são protegidos pela liberdade religiosa. Então, tem toda a liberdade de serem, né? De exercer essa crença filosófica da maneira que quiserem. Interessante. Doutor, e como o princípio da laicidade do Estado ele é aplicado na prática no Brasil, e quais são os principais desafios enfrentados para garantir esse equilíbrio? A laicidade, então, ela consta mesmo na Constituição, a gente sabe, né? O Brasil é Estado laico, está lá no artigo 19 da Constituição. Então, uma definição clássica é que na laicidade, religião e política não se confundem, né? Cada um dentro do seu campo, né? Cada um no seu quadrado. Mas a gente tem no Brasil algumas questões, diria que no mundo todo, né? Existem questões, porque a laicidade não é um conceito perfeito e pronto, é uma construção histórica, então, que vem de toda uma evolução, né? Então, a gente, pensando aqui no Brasil, a gente tem que pensar no nosso passado, um país que teve quase 400 anos de religião católica como religião oficial, então, várias coisas que decorrem disso, né? Muitas influências, né, culturais. Mas a laicidade ela é uma dimensão, então, sociopolítica, né? Então, sociedade e política não deveriam se misturar, né? Então, essa liberdade absoluta, né, que os cidadãos têm em matéria de crença, ela tem duas faces, né, duas vertentes. Então, por exemplo, o Estado ele não pode, pela laicidade, ele não pode regular as religiões, ele não pode intervir nas religiões, exceto em casos extremos, né? Claro, você não pode matar em nome da religião, etc. Não pode lesionar alguém em nome da religião, essas coisas assim. Mas fora isso, o Estado não pode intervir. Então, esse é um lado. No outro lado, as pessoas também não podem intervir no Estado. Os religiosos não podem intervir no Estado. Então, quando eu tenho esse fenômeno muito atual, que eu acho que é talvez o maior desafio brasileiro que a gente tem, que são as bancadas religiosas, por exemplo, ou a Frente Parlamentar Evangélica, então a gente tem um grande problema, né? Porque a gente tem os religiosos na política, né? Os nossos parlamentares, seja no âmbito federal, estadual, municipal, construindo política e declaradamente, assim, com motivação declaradamente religiosa. Religiosa. Então, eu acho que isso é bem complicado, porque daí acaba influindo em projetos de lei, em leis mesmo que são feitas. Então, a gente tem muitos desafios no Brasil, tantos outros, né? Como, vou só nomear alguns símbolos religiosos em prédios públicos que o Supremo acabou de julgar, já tinha um julgado anterior do CNJ, o Supremo permitiu. Então, é uma influência religiosa nítida, né? Então, por exemplo, no próprio Supremo tem um crucifixo famoso ali, né? Na parede do Supremo pendurado ali, mas então se diz que é uma tradição cultural do Brasil, e é realmente uma tradição cultural,
mas é muito contestado por muitas pessoas, né? Porque ali, enquanto o Uma símbolo tendência. está no poder... Oi, desculpa. Uma tendência, né? A pessoa... E isso, assim, para aquela pessoa que não é aderente daquela religião, passa uma imagem de que ele não é contemplado por aquele poder, né? Então, por exemplo, Cristo, ali no crucifixo, ele não atende várias religiões, inclusive nem os evangélicos, né? É um símbolo católico mesmo. Então, passa uma imagem, talvez, de que as pessoas estão por fora daquilo, são outsiders, né? Daquele movimento. A gente tem as construções de obras públicas, de obras com verba pública, que já é bem mais complicado, diria, né? Estátuas, monumentos, totens nas cidades. É um tema, inclusive, que sempre repercute no Tribunal de Justiça, aqui em São Paulo. Quase que toda semana tem um julgamento desse, sobre se pode ou não pode, etc. A gente tem festas, eventos religiosos com verba pública. A gente tem leis que determinam a inserção de mensagem bíblica nos impressos da administração pública. É realmente uma coisa bem descabida, né? Leis que determinam o uso da Bíblia como fundamento de princípios, leis que proíbem liberdade de expressão de manifestação artística, contra dogmas, etc. Leis que determinam, que disponibilizam Bíblia nas sessões legislativas. Então, vários desafios, Nelson, que a gente tem aí na laicidade brasileira. Isso tem repercutido muito no Poder Judiciário, como eu falei lá daquele caso. Então, eu vejo, assim, para dar um panorama geral, que existe todo um avanço religioso na política brasileira, no executivo, no legislativo, e o Poder Judiciário, de certa forma, tem sido uma barreira para esses avanços indevidos, né, religiosos na política. Entendi. Doutor, em sua visão, a sociedade brasileira compreende bem a diferença entre laicidade e ausência de religião? Laicidade e ausência de religião. Eu acho que na ausência de religião, né, seja aí por ateísmo, agnosticismo, eu acho que existe uma intolerância a essas pessoas aqui no Brasil. Então, mas como eu falei, lógico que elas estão contempladas e têm todo o direito de ser assim, dentro da liberdade que vige na democracia brasileira, né? Mas então a laicidade justamente ela visa proteger todos, né? Inclusive os não religiosos, dentro da sua liberdade religiosa, e também o Estado da indevida interferência religiosa na política, né? Então eu acho que são duas fronteiras que tem alguns descuidos que ocorrem, né? Mas que devem ser muito bem observados, não sem razão de ser, estão previstas lá na Constituição. Tá. E me diga o seguinte, doutor, qual o papel das instituições públicas na promoção do respeito à diversidade religiosa em um país tão plural como o nosso? A importância é muito grande, Nelson. A gente tem assim, uma definição clássica que a liberdade religiosa e a laicidade são dois conceitos muito próximos, né? Que eles exigiriam apenas uma abstenção do Estado. É o primeiro conceito que se formou lá atrás, porque o mundo era todo religioso antigamente, né? O mundo ocidental, pelo menos. Então ele vem lá da Antiguidade Clássica, período medieval, feudalismo, aquela coisa toda, né? A Igreja Católica tendo todo aquele monopólio de poder. Depois, na Idade Moderna, com os estados absolutistas, onde os reis eram representantes de Deus na Terra. Então, as guerras religiosas ocorriam muito por conta disso, né? Os súditos de um determinado país, eles eram inimigos do outro que não tivesse a mesma religião, porque você não poderia ter tolerância, porque ser tolerante era ser fraco. Aí foi evoluindo, passou ali especialmente pela independência americana, Revolução Francesa, as primeiras declarações de direitos do mundo, né, onde foi contemplada a liberdade religiosa. E aí, então, nesse percurso histórico, a liberdade religiosa
ela era apenas um deixar fazer. Então, o Estado ficava quieto no seu canto, a evolução era essa, né? O Estado que tanto se meteu, ele ficava quieto no seu canto e deixava as pessoas terem sua própria religião e se organizarem da forma como quisessem. Mas, com o tempo, isso se mostrou que que só isso não atendia, né? Porque era preciso que o Estado protegesse as pessoas também na sua liberdade religiosa. Então, aquela liberdade que a gente chama de liberdade negativa, que era o Estado se abster, ela não era suficiente, precisava o Estado proteger também a pessoa, então uma liberdade positiva. Então, hoje em dia, mais do que nunca, aqui no Brasil a gente tem índices que aumentam a cada ano, a cada mês de intolerância religiosa no Brasil. A gente precisa cada vez mais de um Estado que proteja os seus cidadãos, especialmente os adeptos de religiões minoritárias. Então, o Estado precisa atuar através de políticas públicas, educacionais e também na esfera repressiva. E a gente tem leis boas no Brasil que protegem a liberdade religiosa. A lei criminal é uma lei que está fora do Código Penal, chama Lei KO 7.716 de 89. É uma lei boa que condena a pena de prisão à prática de intolerância ou discriminação de cor, etc., e religiosa também, mas é uma lei que ela é aplicada de uma forma errada, muitas vezes. Então, é muito comum, Nelson, que chegue um conflito na delegacia de polícia, conflito religioso, e ele, de alguma forma, muitas vezes acaba sendo descaracterizado e ali capitulado, registrado como uma briga de vizinhos, por exemplo. E aí perde-se a correta aplicação da lei, a dimensão religiosa fica perdida nisso tudo e diminui muito a confiabilidade dos cidadãos também em relação a essa proteção do Estado. Então, acho que tá faltando realmente o Estado brasileiro se mexer muito mais nesse sentido. Eu teria uma pergunta, ou melhor, tenho uma pergunta que o senhor já meio que respondeu, ou se já não respondeu por inteiro, que seria, nos casos de intolerância religiosa, tem aumentado em algumas regiões do Brasil, que são casos sabidos. E quais as medidas que o senhor acredita serem eficazes para combater esse problema? Foi o que o senhor já comentou aí, é interessante. Uhum. Nelson, os números são bem preocupantes, viu? Tem índices, os estados mais complicados, por exemplo, Rio de Janeiro, Bahia, aqui em São Paulo tem bastante também aumento dos índices de crimes religiosos, digamos assim. Então, se a gente olhar essas estatísticas nos últimos anos, a curva para cima é muito grande. E isso é um fenômeno que se atribui especialmente ao discurso de ódio que aumentou, né? Então, a gente tem um protagonismo evangélico e algumas vertentes evangélicas dessas religiões maiores, essas igrejas maiores, geralmente são muito intolerantes, né? Um discurso de ódio muito claro, né? Que vem desde os seus líderes religiosos, né? Alguns nomes muito famosos na política brasileira. São discursos de ódio que está aí para todo mundo ver, né? Está na internet. E aí, como é que a gente pensaria, né? Se você tem um líder religioso pregando aquele tipo de coisa, como que os seguidores, né, os fiéis religiosos vão interpretar aquilo, vão se comportar, né? Me parece que vão seguir aqueles ensinos, né? E talvez por isso, na verdade, eu tenho essa certeza interna aqui, dentro dos meus estudos também, que muito por conta disso, dessa intolerância toda aí, que aí se dissipa para as redes sociais, etc., a internet como um todo e para a vida fora da esfera da internet também, vai para as ruas, essas formas de intolerância, né? Então, seja na pedrada da menina lá do Rio de Janeiro, já faz vários anos, seja na invasão de templos, seja na retirada das pessoas das suas casas de fé no Rio de Janeiro, né? Que são expulsas por traficantes convertidos, que saem das prisões convertidos à religião, algumas vertentes das religiões evangélicas. Então, aqueles traficantes de Jesus, bonde de Jesus, complexo do Arão, essas coisas horríveis que a gente não imaginava, né? A gente não via isso no Brasil há alguns anos atrás. Eram cenas
dignas ali de Oriente Médio, né, que a gente tinha de Afeganistão, coisas desse tipo, né, de regimes teocráticos. A gente assiste isso no Brasil já há alguns anos, a preocupação ali do Ministério Público Federal, assim, das autoridades como um todo, mas eu acho que ainda faltam medidas, porque esse problema vem aumentando, né, não vem diminuindo, acho que ele não vem sendo contido. Então, eu acho que tem várias iniciativas que seriam necessárias, como treinamento de forças policiais, essa questão que eu falei das delegacias, né? Então precisaria treinar as pessoas como um todo, não só na polícia, né? Ministério Público também, que muitas vezes pode ser que não denuncie um conflito baseado na lei própria, né? Nessa lei religiosa. Aqui, por exemplo, em Campinas, de onde eu falo, o Ministério Público, até estive em contato com esse promotor, o Dr. Daniel Zulian, ele fez uma ordem, uma recomendação, na verdade, para que todas as delegacias de polícia, quando tiver um conflito religioso, observem a lei própria. Então, olha o objeto de preocupação, como isso é real, né? Verdade. Então, várias iniciativas necessárias, como campanhas, treinamentos, mas precisaria sair na televisão, assim, a grande mídia, eu acredito. Acho que esse problema fica muito escondido, na verdade, né? Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza e da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Doutor, como que a liberdade religiosa é tratada em comparação a outros países? E o Brasil pode ser aí considerado um modelo nesse aspecto ou estamos longe disso? É curioso isso, viu, Nelson? A gente deixou de ter, né, faz vários anos já, o catolicismo como religião oficial. Aham. E outros países muito desenvolvidos têm essa religião oficial como essa religião oficial, né? Essa religião de Estado. Por exemplo, a Inglaterra, Dinamarca, países nórdicos ali, acho que a Finlândia também, a própria Argentina tem também religião oficial. No entanto, mesmo a gente sendo na teoria um país laico, a gente é muito menos laico que vários desses países que têm uma religião oficial. É muito curioso isso. Então, acho que acaba sendo um pouco hipócrita, sabe? A gente diz que é laico, mas na prática é muito pouco laico. Eu acho que a gente mistura e a influência política, religiosa na política está muito grande, né? Então, tem esses temas que a gente vai discutir mais para frente, eu acredito, né? Que daí entra aqueles aspectos morais na política, né? As pautas religiosas, né? A questão de costumes e ideologias. Então, eu acho que o Brasil não é um modelo, não. Eu diria que não. Eu acho que não estamos bem nesse campo. Eu acho que esses países que eu citei, por exemplo, eu acho que tratam bem melhor essa questão. Eu acho que os Estados Unidos também acaba tendo um tratamento mais adequado. Então, por exemplo, a gente tem lá a questão que eu estava falando dos monumentos, das estátuas, ou mesmo de símbolos religiosos nos órgãos públicos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é uma coisa que tem uma tolerância menor para a presença religiosa nos espaços públicos, por exemplo, pelo que eu noto. Então, dentre outros vários aspectos, né? Mas eu acho que a gente tem que caminhar bastante ainda para
melhorar esse panorama. Legal. Doutor, em que situações a liberdade religiosa pode entrar em conflito com outros direitos fundamentais, como os direitos das mulheres ou da comunidade LGBTQIA+, etc.? Eu acho que, só queria voltar um pouquinho, eu acho que é importante a gente falar por que é importante a gente definir o que é religião, juridicamente, né, para efeitos jurídicos. Perfeito. Então, o que é religião, o que não é? Por exemplo, maçonaria é religião ou não é? A própria maçonaria se define como... Eles já quiseram ser religião para gozar ali, eu acredito, de benesses tributárias, né, da imunidade e tal, mas não colou, né, e pelos tribunais ali, eles mesmos têm definição de que são uma prática filosófica e tal, né, mas então, por um lado, era interessante eles serem religião, porque iam ter essas imunidades tributárias, iam pagar menos tributos em geral, né, mas então, e aí você tem uma polêmica recente de uma igreja de Lúcifer no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, aqui no Brasil, e aí a gente pode parar para pensar, mas esse cara lá, essa igreja, né, não sei o nome lá, seu pastor, o que é, ele está protegido, eles estão protegidos pela liberdade religiosa, eles podem fazer as missas dele, eles podem ter essa imunidade tributária, por exemplo, enfim, os adeptos deles podem gozar dos dias de guarda, eles podem ter invocação de motivo de consciência, objeção de consciência. Isso é uma polêmica, né? Bem grande. Mas então é importante definir o que é religião, porque ela vai definir vários direitos. Então, verdade. Por exemplo, se eu tenho um direito contra outro, muitas vezes o direito religioso vai prevalecer na colisão que a gente fala entre esses dois direitos. Vou ter uma diferença de tratamento criminal, por exemplo, se eu cometo um crime, xingar alguém, uma injúria, se for uma injúria religiosa, ela é mais grave do que uma injúria comum, digamos assim. Porque é maior limite da liberdade de expressão, como eu já tinha falado. Eu posso deixar de fazer um trabalho, que eu sou contratado, ou no poder público, ou CLT, alguma coisa assim, porque vai contra a minha consciência religiosa. Claro, tem que ter uma razoabilidade dentro disso, né? Mas, por exemplo, algo que vem da jurisprudência estrangeira. Então, um funcionário não quer trabalhar no setor de bebidas de um mercado, porque a religião dele não deixa ele mexer com bebidas alcoólicas. Seria possível pensar nisso, isso foi até contemplado pelo tribunal de lá, acho que algum tribunal europeu. Então, por exemplo, procedimentos do SUS, é um caso famoso julgado recentemente, onde as testemunhas de Jeová, que não aceitam transfusão de sangue, elas vão ter a transfusão de sangue custeada pelo SUS, que é muito mais caro o procedimento, mas isso se dá em nome da religião, da liberdade religiosa. O Estado vai gastar muito mais com a pessoa, ela pode até, o Estado é obrigado a transportá-la para uma outra cidade, um outro estado, para ela receber uma transfusão que não é de sangue, né, propriamente dito, é de hemoderivados lá e tal, e isso em nome da liberdade religiosa. Ou seja, ela pode fazer o concurso público ou vestibular num dia alternativo, porque se cair num sábado ou domingo, pode ser um dia religioso para ela. Então, muito importante, né, definir o que é religião. Mas acho que eu perdi um pouco da pergunta que você tinha feito, né? Eu vou repeti-la, que acho que é interessante. Estou dizendo como que, em situações de liberdade religiosa, se pode entrar em conflito com outros direitos fundamentais, como os direitos da mulher ou das comunidades LGBTI, QIA+. Perfeito, Nelson, ótima pergunta. Então, aí entra naquela questão, eu acho que muito própria ali da esfera política mesmo, né? Então, enquanto o Estado está fazendo leis ali, discutindo as políticas para fazer lei, quando a gente tem essa visão conservadora política no poder público, especialmente no legislativo e no executivo, essa visão conservadora de moralidade, de costumes, ela é muito influenciada por princípios cristãos tradicionais.
Tá. E você levar princípios cristãos tradicionais para a política vai contemplar uma parcela da população, grande até, é verdade, mas muita gente vai ficar de fora. E a gente, como você falou, nós temos um Estado plural, aliás, o Brasil é muito plural, né? Então, pela própria Constituição, isso não poderia ser feito, né? A gente não pode ter, não deveria ter, aliás, como não tem, né? Por exemplo, a gente tem iniciativas legislativas que viram leis que muitas vezes são cassadas pelo Poder Judiciário. Aí muita gente fala em ativismo judiciário, né? Mas primeiro que alguém entrou com uma ação pedindo respaldo do Poder Judiciário, né? E o Poder Judiciário tem que responder, né? Não tem como. Mas como que fica, por exemplo, quando um Congresso Nacional não consegue elaborar uma lei para a defesa dos direitos hereditários de sucessão de um casal homoafetivo? Ou seja, é algo que existe muito na prática, tá aí, coisa da vida, e tá tudo ótimo, mas o direito se recusa a regular isso. Aí, na prática, o Supremo Tribunal teve que fazer isso, através de uma ação que foi colocada ali, uma ação direta pelo Ministério Público, e regulou, né? Então, a união civil pode ser homoafetiva e tem todos os direitos que decorrem disso, civis, previdenciários, etc. E mesma coisa, então, pesquisa com células-tronco, clonagem humana, manipulação de embriões. Outra coisa que não passou, né? Que não passou ali pelo crivo do legislador. Teve que o Supremo Tribunal regular isso, porque é uma questão de saúde, né? Células-tronco, aperfeiçoamento das técnicas de saúde, etc. O Congresso Nacional se colocou a certo ponto contrário ao projeto que criminalizava a homofobia. Muito delicado, me parece, né? Acho que não tem cabimento você ter homofobia hoje no mundo, né? No momento atual, né? Enfim. E questões mais polêmicas aí, né? De aborto, etc. Então, isso vai resvalar no interesse, né, da comunidade LGBT, que ia mais. Tinha aquele projeto de lei que falava da cura gay, um grandíssimo absurdo, né? Então, essa definição que eles pretendem de família como uma única modalidade de família, a família hétero, isso tem escrito lá na Constituição no comecinho, mas a Constituição, ela se interpreta como um todo. Todo mundo sabe, estudante de direito de primeiro ano já sabe isso, né? Então, não tem como interpretar, não é da vida. Ponto a ponto apenas, né? Exatamente. Que só possa ter, que absurdo, uma família hétero, né? E então a gente tem várias coisas surgindo a partir disso, Nelson. Então, por exemplo, incentiva a criação do criacionismo no ensino, né? Que é o contrário da teoria da evolução de Darwin, né? Então, algo que vem crescendo no mundo, até também Estados Unidos, me parece, no Brasil. E aí vai indo, né? Essa influência religiosa, eu acho que é um grande retrocesso, né? Algo que vai levando a gente para aquele panorama do conto de Aya, né? O conto da Aya, né? Eu vejo o Brasil como numa crescente que, se não forem tomadas providências, se tornar um país teocrático mesmo. Eu acho bem preocupante o nosso panorama. Tá. Doutor, há limites para a liberdade religiosa? Por exemplo, práticas religiosas que conflitam com as leis ou normas sociais podem ser restringidas pelo Estado? Exatamente, Nelson, tem limite, né? Então, é uma coisa que tem sido falada até bastante em relação essa briga, essa polêmica toda da liberdade de expressão, né? Que a ultradireita fala muito em liberdade, tem liberdade para tudo é livre, todos somos livres, mas não existe liberdade para tudo, né? Nunca existiu, né? Por exemplo, na expressão, se existisse liberdade absoluta, não existiria crime de injúria, calúnia, difamação, crime de ameaça. A pessoa pode até falar o que ela quiser, mas tem as consequências, né? Que a lei prevê, né? Então, não existe essa liberdade toda. Na religião também não existe, né? É uma coisa da vida mesmo, né? Não tem como ter liberdade absoluta.
Então, aquela frase célebre, né, que o meu direito começa onde termina o do outro, né? Ele termina onde começa o do outro, perdão. E então aqui vai se aplicar a mesma coisa, né? Então, na religião, eu acho que só questões assim mais drásticas é que poderiam ser cerceadas pelo Estado. Então, algo mais extremo, né? Então, por exemplo, dentro desse panorama que se coloca que a liberdade religiosa deve respeitar as normas, as práticas sociais, a moralidade, etc. Então, a gente poderia pensar somente em algo realmente que ofendesse de forma muito clara, né, a opinião pública, algo assim, né? Então, não poderia lesar direito de outros, eu não poderia matar, obviamente, mesmo a questão de morte de animais, ela dentro do rito religioso, ele é possível, né? Foi julgado até pelo Supremo o abate religioso, por exemplo. Inclusive, eles comem esses animais depois, né? A gente mata para comer, né? Eles matam dentro do ritual religioso, alguns culto afro, e ainda comem o animal depois, né? Então, seria só esses limites, assim, que existe para tudo, né? Esses limites, assim, de moralidade escancarado, que é alguma coisa que ofenda a moralidade. Fora isso, não existe limites para as práticas religiosas, né? Tá. Então, vai ter algum limite acústico, eventualmente, né? Questão de barulho, etc. Né? O limite de uma boa vizinhança, Boa vizinhança, assim, tudo dentro de uma razoabilidade. Mas, assim, é uma liberdade muito ampla mesmo, a liberdade religiosa. Legal. Doutor, como que o senhor avalia o papel das redes sociais na amplificação tanto da liberdade religiosa quanto na intolerância? Muito grande, eu avalio como tendo um impacto muito grande. Então, eu acho que esses alguns discursos religiosos inflamados, intolerantes realmente, que a gente vê aí, que estão nas redes sociais, no YouTube, em qualquer lugar aí, eles estão muito presentes na vida, né? Hoje em dia acho que não tem mais aquela distinção, né? O que está na internet, o que é da vida digital, né? Tudo é uma vida só, né? Uma vida só. A gente agora está no digital, enfim, é tudo uma coisa só. Então isso se confunde como um todo, né? Então todas essas intolerâncias escancaradas, né? Essa demonização da religião do outro, isso é realmente inaceitável. Eu não vejo como pensar que não seja uma forma de discriminação e intolerância, ou seja, práticas que são apenadas, né? São trazidas ali pena criminal de prisão para essas práticas discriminatórias e intolerantes. Eu não vejo como isso não seja intolerância, né? Você dizer que a religião do outro é do demônio, porque isso vai gerar um pastor ou qualquer pessoa falando isso, padre, qualquer representante religioso, ou mesmo um seguidor, isso vai gerar um efeito de perseguição em relação a essas outras religiões que são demonizadas, aos fiéis aos crentes dessas religiões. São as reações, né, doutor? Vai gerar esse efeito que a gente tem, né, Nelson, das violências todas, né, que a gente tem, apedrejamentos, insultos, destruição de templos, explosão, a gente tem isso no Brasil, explosão de templos religiosos. A gente tem essas cenas, por exemplo, do motorista do Uber que não quer transportar as pessoas com as vestes religiosas brancas de cultos afro, o motorista do ônibus que começa a rezar para um casal gay que está dentro do ônibus, ou uma mulher dentro do metrô que faz a mesma coisa. É complicado. Isso é aprendido dentro das igrejas, dentro dos cultos online ou não, isso é trazido para a vida. Então, eu acho que não podemos dar esses exemplos, a gente não pode aceitar esses exemplos. Doutor, quais são os principais avanços legais ou sociais que o senhor destacaria nos últimos anos em relação à liberdade religiosa aqui no Brasil? A gente teve uma mudança dessa lei que eu falei, que chama Lei KO, que é 7.716/89. Ela foi uma lei lá de trás, né, de 89, mas ela foi alterada
no ano passado, se eu não me engano, e aí os crimes ficaram mais bem pormenorizados e uma pena maior também. Umas outras figuras penais ali surgiram dentro dessa lei, então, para contemplar umas realidades de hoje, de internet, de redes sociais, por exemplo. Então, essa lei foi modernizada nesse sentido, para coibir, em geral, os atos de intolerância e discriminação na internet também, e racismo, né? Essa lei fala muito de racismo, mas também da dimensão religiosa. E então essa lei acho que foi um bom avanço, mas talvez não esteja sendo devidamente aplicada, como eu vinha falando. Então acho que tem ainda muitos passos a serem dados. Eu acho que o papel do Supremo Tribunal tem sido, em geral, um bom papel também na defesa da liberdade religiosa. Tem julgados aí de todos os jeitos, né? Alguns, assim, que a gente poderia até criticar como estudioso desse tema, mas enfim, e o Poder Judiciário vem resistindo também. Eu vejo muitos julgados, eu pesquiso mais no Tribunal de Justiça de São Paulo, muitos julgados aí que, por exemplo, que mandam restituir doações que os fiéis dão às igrejas, porque eles são, de uma certa forma, coagidos, né, obrigados a doar, muitas vezes uma coação moral que a gente fala, né, doam tudo que tem, muitas vezes, doam o carro, doam todo o patrimônio, aí o tribunal reverte, tem muitos casos assim, manda reverter essas doações. E aqueles tópicos que eu estava falando, então, por exemplo, leis que determinam práticas comerciais por motivos religiosos, leis ou atos normativos que determinam orações nas escolas, para todo mundo, leis que criam obrigações para o poder público, leis que determinam leitura de Bíblia nas escolas. Isso tudo acaba tendo, e vários outros itens, acaba tendo uma barreira do Poder Judiciário. Tá. Porque a gente tem os pastores, especialmente, como vereadores, como deputados, e como deputados federais e senadores. E eles estão, muitas vezes, dentro do púlpito religioso, dentro das casas legislativas, né? Legislando como se fosse para as igrejas deles, né? Então, muito delicado. Ainda bem que a gente tem o Poder Judiciário, de uma certa forma, resistindo a esses avanços teocráticos. Doutor Renato, cá entre nós, o que despertou seu interesse pessoal por esse tema e como ele impacta sua visão de mundo e sua atuação profissional? Eu tive isso muito despertado na época do meu mestrado na Unicamp, onde o Supremo estava para decidir uma ação direta sobre o ensino público religioso, né? Na nossa Constituição Federal, a gente tem ali a permissão para que exista o ensino religioso nas escolas públicas, que é uma reminiscência lá da nossa tradição católica lá de trás. E aí isso foi contestado ali pela Procuradoria da República, e o Supremo, no final, permitiu o ensino religioso que ele fosse dado por representantes religiosos nas escolas, né? O que se pretendia ali na ação era que fosse o ensino da história das religiões, da tolerância, etc. Mas por 6-5, né? Foi uma votação bem apertada. Infelizmente, né, o Supremo permitiu essa prática. E aí aquilo me despertou. Na época, eu acabei escrevendo sobre isso lá na minha dissertação de mestrado, e a partir de então comecei a estudar mais ali durante o meu mestrado e me apaixonei pelo tema. Eu acho muito apaixonante esse tema, Nelson, porque, como eu falei um pouquinho antes aí, a religião ela tem um papel muito central na história do mundo, né? Assim, tanto que a liberdade religiosa, isso eu acabei não falando, ela foi a primeira liberdade pública, primeiro direito fundamental que surgiu, justamente porque o mundo era todo religioso, né? A explicação para os fenômenos do mundo era religiosa, né? Se tivesse uma nuvem muito cinza, preta aqui em cima da gente, que fosse aquela chuvona, tempestade, a gente pensaria que era um castigo de Deus há muitos anos atrás. Ia rezar, talvez, para aquela nuvem sair de lá, etc. Então, a explicação do mundo era toda religiosa, né?
e veio caminhando no sentido de secularização, depois de laicidade. Mas então, eu acho que isso, como sempre foi muito central no mundo, né? Tanto que gerou esse primeiro direito fundamental, assim, contemplado aí, que foi a liberdade religiosa, ele ainda é muito estrutural, né? Então, as pessoas religiosas, elas têm isso muito dentro da personalidade delas, né? Quem é muito religioso, isso compõe a própria personalidade da pessoa, por isso que é um valor tão caro, né? Para o direito, para a proteção, para a Constituição. Então, eu acho isso tudo muito apaixonante. Então, isso, eu também, dentro das minhas práticas religiosas, eu também tenho isso como muito central, né, a presença de Deus, Jesus, etc. Então, eu acho que é um tema realmente e cheio de polêmicas, né? E muito atual, como você falou bem no comecinho, né? Polêmico, atual, sempre surgindo um monte de coisa, um monte de discussão, né? As intolerâncias todas que aparecem, os fundamentalismos, as reações, essas barreiras que tem também. Então, eu acho que é um tema difícil, mas, assim, acaba sendo um tema obrigatório para a gente tratar, porque tem todos esses avanços. É o nosso dia a dia, né, doutor? Acaba sendo o nosso dia a dia desde os áureos tempos, né? Desde o começo, que o mundo é mundo. Acaba sendo o nosso dia a dia, exatamente, está muito presente. Verdade. Ok. Doutor Renato, queria agradecer muito a sua presença aqui no Cá Entre Nós. Eu tenho certeza que esse bate-papo foi esclarecedor e muito gostoso, muito importante. Eu vou colocar aqui o seu contato para quem queira bater um papo com o senhor, fazer ou lhe acompanhar aí no Instagram. E vou pedir para a gentileza que o senhor deixe uma mensagem para os nossos seguidores que estão nos ouvindo agora. Nelson, obrigado aí pelo convite, viu? Foi uma alegria estar aqui com você, uma honra também poder falar mais sobre esse tema e nesse programa seu que eu gosto bastante. Muito obrigado. Como mensagem final, eu diria que, especialmente aqui no Brasil, que a grande maioria das religiões se baseiam nos ensinamentos de Jesus, não tem espaço para a gente ser intolerante em relação ao outro, né? A maior lição de Jesus era o amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu acho que realmente as pessoas se equivocam muito quando julgam a religião do outro como errada, menor. Ninguém tem a razão, né? Ninguém sabe o que é correto realmente em termos de religião. E mesmo que soubessem, né, realmente eu acho que a questão do respeito ao próximo, né, a questão do amor, além do respeito, né, o amor ao próximo, eu acho que deve ditar a nossa conduta. Então, que a gente possa se portar de uma forma mais amorosa em relação às outras pessoas, deixando elas viverem as suas práticas religiosas, as suas vidas, sem que isso invada a esfera política e os direitos de todos. Eu gostaria muito de ver um Brasil assim. Que bom. Muito obrigado, doutor. Obrigado mesmo e de nada. O seu tempo aí aqui no Cá Entre Nós. Pode ter certeza que foi muito bacana. Bom, obrigado. Pessoal, eu conversei hoje com o juiz federal do TRF3, doutor Renato Câmara Nigro. E a semana que vem nós teremos um novo entrevistado e, é claro, sempre escolhido por você que nos segue aí nas redes sociais e que também sempre está nos enviando seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no Cá Entre Nós. Nunca é demais dizer, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveite que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Doutor Renato, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E a todos também que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.